Alô você! Olá pessoal! Hoje voltamos aqui para falar um pouquinho de Guerra Fria. No nosso último vídeo, na nossa última explicação, nós comentamos aqui um pouco de como era aquele cenário, né, de como após a Segunda Guerra Mundial as coisas foram acontecendo, né, o desenrolar no campo político, econômico, social, né, aquele processo de recuperação europeu e como esses acontecimentos culminaram então na chamada Guerra Fria, tá certo? Antes da gente começar qualquer coisa, eu acho que a gente precisa deixar muito bem claro aqui, apesar de que já foi muito difundido, o termo Guerra Fria, ele faz analogia à ideia de uma corrida armamentista, ou seja, a preocupação dos países envolvidos, né, representada ali pelos Estados Unidos e pela União Soviética, a preocupação desses dois grupos, socialistas e capitalistas, em desenvolver armamento, fazer um treinamento, em ter uma tecnologia, e aí também temos a corrida espacial, para que, em caso de um conflito, um novo conflito armado, esses países estejam preparados para enfrentar o seu adversário, né? Então, tanto do lado socialista quanto do lado capitalista, essa era a grande preocupação. E o que aconteceu então, professor? E o que isso tudo tem a ver com Guerra Fria? Porque esses dois países, os líderes desses dois blocos, nunca entraram em conflito bélico propriamente dito. O conflito ficou na área ideológica, na área econômica e nessa corrida armamentista e também na corrida espacial, na corrida do desenvolvimento de tecnologia. Então não teve guerra? Teve sim. Nós tivemos a Guerra da Coreia, nós tivemos a Guerra do Vietnã, nós tivemos inúmeros outros conflitos que depois culminaram aí em outros conflitos. Então essas disputas aí geram conflitos até hoje. Por exemplo, nós hoje, só achar a data certinho aqui de hoje, porque a gente fica gravando o vídeo aqui o tempo todo e aí fica meio perdido. Ó, hoje é 4 de junho e nós estamos, 4 de junho de 2001, e nós estamos aqui gravando essa aula e lá na região do Oriente, nós temos a disputa, né, na região da Palestina, para ser mais exato, nós temos a disputa entre Israel e os seus vizinhos ali, né? Aquela disputa da Palestina, que não deixa de ter uma influência da Segunda Guerra. Não deixa de ser uma influência, não deixa de ser um desdobramento desses acontecimentos da Segunda Guerra, da Guerra Fria, da criação da ONU, de todo esse contexto, tá certo? Não tem uma grande ligação com a Guerra Fria, mas ainda assim nós ainda podemos fazer uma certa ligação aí. Então, a Guerra Fria teve sim conflitos bélicos, mas não envolveram diretamente os países da União Soviética, que compõem a União Soviética, e os Estados Unidos, que eram o seu grande adversário, tá certo? Esclarecido então, porque Guerra Fria, vamos lá então. Se a gente for então trazer aí num campo mais de características da Guerra Fria, nós temos então a disputa de áreas de influência em todo o mundo. Então essas disputas de área, quando a gente falou no vídeo passado da Alemanha, do Muro de Berlim, dava a impressão de que a Guerra Fria ela era uma disputa por áreas europeias, e não necessariamente. A Europa teve sua grande disputa nesse primeiro momento, e aí então, quando eclode de vez a Guerra Fria, né, essa disputa fica mais evidente. Nós temos disputas de áreas de influência, de interesse desses países pelo mundo todo, inclusive aqui. Cuba, por exemplo, o próprio Brasil aí, que cedeu aos encantos dos Estados Unidos. Cuba, que é o exemplo que cedeu aí aos encantos da União Soviética. E Cuba ainda é um país com sérias restrições pelos Estados Unidos, né? Então, Cuba viveu um grande apogeu enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha alguém injetando dinheiro. Hoje, Cuba precisa ser autossustentável e ela eu diria que Cuba ela rasteja economicamente, apesar de que nós temos muitos colegas, professores,
que enchem a boca para dizer que Cuba é um paraíso. Mas Cuba está muito longe de ser um paraíso, haja vista que paraíso é, no meu modo de ver, sinônimo de liberdade, né? Tá certo? Deixando essa minha opinião pessoal de lado, vamos lá então para para a busca de parceiros para essa Guerra Fria. Nós temos as alianças militares. E essas alianças militares consistiam em nada mais nada menos do que a formação de dois grupos dispostos a lutar, tá certo? Esses dois grupos, um era a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa sobre domínio americano, e nós temos ainda o Pacto de Varsóvia, que é a organização feita pela União Soviética e os seus companheiros de ideologia, tá certo? Isso tudo desenvolveu o quê? Na corrida armamentista, que era nada mais nada menos do que a busca por desenvolver armamento de destruição em massa. Esse armamento de destruição em massa era o quê, professor? Principalmente armamento de uso nuclear, tá certo? Então, utilização de energia nuclear, enriquecimento de urânio, enfim, toda essa busca da energia nuclear para o uso de arma. Os Estados Unidos já tinha esse domínio, né? Já conseguia desenvolver as armas nucleares, no entanto que foram utilizadas duas bombas atômicas no final da Guerra Fria lá no Japão. Essas bombas foram enviadas pelos americanos, nós comentamos sobre isso lá no nosso conteúdo Segunda Guerra Mundial, tá certo? Os russos, né, a União Soviética consegue desenvolver uma arma com o uso da energia nuclear em 1949 e assim equilibra o que nós temos chamado de equilíbrio do terror, né? Essas duas potências tinham tanto armamento de destruição em massa que alguns especialistas da época, e isso é defendido até hoje, dizia que se juntasse esses dois países poderia destruir a Terra mais de 3 vezes. Então é realmente um poderio de destruição muito grande, tá certo? Acho que Einstein, deixa eu só confirmar aqui. Einstein foi perguntado se usariam armamento nuclear na Terceira Guerra Mundial, porque estimava-se então que aconteceria, que essa Guerra Fria só recebe o nome de Guerra Fria depois do seu fim, né? Porque até então era apenas tensões, não existia um nome, um codinome para se chamar. Mas enfim, só no seu período final ali que recebe esse nome de Guerra Fria, tá certo? Mas olha só, perguntado, o cara que desenvolveu essa primeira energia nuclear, perguntado se usariam bombas nucleares nesse terceiro conflito que estimava-se que poderia acontecer, a Terceira Guerra Mundial. Ele disse que não sei, mas se caso usar, nós sabemos que a Quarta Guerra ela será feita de paus e pedras pelos que sobrarem, se sobrar alguém. De tão grande era o poderio armamentista dessas duas grandes potências, socialistas e capitalistas, tá certo? Mas tudo não era ruim, tudo não era pior, não. Graças a essa disputa de liderança, graças a essa disputa ideológica, política, social, econômica, enfim, nós tivemos também a corrida espacial. Professor, corrida espacial, o que é isso? Os caras estavam disputando uma Fórmula 1 no espaço? Negativo. Corrida espacial é nada mais, nada menos do que a busca de desenvolvimento tecnológico para que o homem chegue ao espaço, para que nós consigamos dominar a região que envolve o planeta terrestre. Graças a essa corrida espacial, nós temos aí a chegada do homem à Lua, com Neil Armstrong, inclusive com aquela frase célebre que era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Nós temos o primeiro satélite que a Terra consegue enviar, né? Que o homem consegue enviar
ao espaço esse satélite russo, a Rússia então tinha pioneirismo aí nessa corrida espacial, né, nessa conquista do espaço, a Sputnik, que foi o primeiro satélite não tripulado. Depois nós temos também o lançamento de diversos equipamentos ao espaço, e isso serve para que nós tenhamos essa nossa aula aqui hoje, para que nós consigamos conversar no nosso aparelho telefônico, para que nós recebemos um sinal melhor de televisão, de rádio, de comunicação. A nossa internet, ela nasceu ali, o embrião da internet que nós utilizamos hoje nasceu graças a essa corrida espacial. Então nem tudo eram rosas, mas também nem tudo eram sangue, mas também nem tudo eram rosas, né? A gente pode colher coisas boas e ruins desses acontecimentos. Professor, como o senhor disse, então, aconteceu guerra? Aconteceu. O nosso livro didático aqui, a História Global do Alexandre Coutrin, ele traz, por exemplo, aqui no capítulo 9, a Guerra das Coreias, ou Guerra da Coreia. Pessoal, esse conflito, talvez o Coutrin tenha trazido ele no livro, porque é um conflito que, apesar de não ter mais guerra, né? não ter uma guerra iminente, não ter batalhas hoje, mas ainda, nós temos ainda tensões muito fortes entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul dominada até então na Guerra Fria pelos Estados Unidos, e a Coreia do Norte pela China e pelas repúblicas socialistas soviéticas, pela União Soviética, tá certo? Isso tudo só teve fim lá, né, a Guerra da Coreia só teve fim lá em 1953, quando a ONU restabelece ali, através de um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz entre os governantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, restabelece o paralelo 38 como fronteira entre os dois países. Mas até hoje essa fronteira é vigiada principalmente pela Coreia do Norte. Pessoal, vamos lembrar bem que Coreia do Sul e Coreia do Norte é uma grande analogia. A gente pode fazer aí um comparativo muito forte sobre como a Alemanha era dividida lá no período da Guerra Fria, né? São pessoas iguais, de cultura praticamente iguais, lógico que hoje já não é mais tão igual assim, porque nós temos aí meio século de separação, e meio século é um prejuízo muito grande culturalmente falando, né? Economicamente, então, é possível devastar quase que a terra toda em meio século, tá certo? E aí a gente tem uma grande diferença. Se você pegar, por exemplo, fazer uma viagem aí, dar um Google aí, você vai ver imagens noturnas das duas Coreias, enquanto uma toda iluminada, dando a entender que a Coreia do Sul é um país mais desenvolvido, nós temos a Coreia do Norte às escuras, né? Dando a entender que ainda é um país que vive situação econômica complicada, tá certo? Vamos lá então para a gente entender como é que isso tudo fecha. Olha só, a Guerra Fria ela só chega ao fim no final da década de 80 e início da década de 90. Esse professor que vos fala aqui era um garoto, e eu lembro que quando o Pedro Bial entrou ao vivo no Jornal Nacional, apresentado pelo Sérgio Chapelain e pelo Cid Moreira, o Pedro Bial entra ao vivo e de roupa de frio, porque estava na Rússia, ele dizia que agora tremula no Kremlin, que é o prédio mais importante do governo, um dos prédios mais importantes do governo russo hoje, mas na época da União Soviética, tremula no Kremlin apenas a bandeira da Rússia. Está dividido, Bielorrússia, Polônia, todos esses países estão independentes, não fazem mais parte da União Soviética. Então desce silenciosamente a bandeira da União Soviética e hastia a bandeira da Rússia. Não se fala mais nada, até porque, pessoal, nós sabemos que ficou caracterizado, né? A gente lembra do russo como um ser humano frio, um ser humano calculista, né? Um ser humano de poucas expressões emocionais.
tá certo? Então, em dezembro de 1991, eu, olhando da janela da sala da casa dos meus pais, uma casinha de madeira pintada de amarelo, lembro como se fosse hoje, vi aí uma TV de 29 polegadas, caixa de madeira, bem diferente das que nós temos hoje, via o Pedro Bial com o microfone da Rede Globo, apresentado, o Jornal Nacional apresentado pelo Sérgio Chapelin e pelo Cid Moreira, dando a notícia a todos os brasileiros que a União Soviética chegava ao fim. E essa União Soviética chega ao fim em que moldes, professor? Primeiro, nós temos grave, olha só, grave crise econômica e instabilidade política. Então, uma crise econômica, a falta de dinheiro, gasta-se todo o dinheiro, não se preocupa ou esquece um pouco, ou acha que a fonte será inesgotável, e aí o que acontece? O país entra em recessão econômica e as pessoas começam a ter necessidades básicas. Professor, necessidades básicas? Exatamente. Comida, água, enfim. A Rússia entra, a União Soviética entra em um declínio, entra em uma insatisfação. Tá, beleza, essa é a questão econômica. A questão política é que essa crise sem dinheiro, nem casamento dura, não é mesmo? Nem casamento que tem juras de amor eterno em frente a um altar perante Deus, ou sei lá, seja lá quem você acredita, mas nem casamento dura se não tiver dinheiro. Então, há agora disputas de interesse, qual é o caminho melhor a ser tomado. E aí, então, nós temos a tentativa de uma liberdade política. O livro traz uma outra palavra que é parecida com liberdade, que é liberalização, né, da política, a chamada glasnost, que foram reformas políticas desenvolvidas por Mikhail Gorbachev, que era, então, o grande líder da União Soviética. Nós temos ainda a perestroika, que era uma reforma econômica, então abandonaria alguns desses pensamentos socialistas e implantaria de novo uma ideia mais capitalista, tá certo? Isso tudo fez com que a União Soviética chegasse ao fim, esse sonho socialista, esse sonho de igualdade que na teoria é muito lindo e na prática até hoje nunca deu certo, chega ao fim, tá certo? Não estou dizendo que o capitalismo é certo, nem estou aqui defendendo um lado nem o outro, estou apenas expondo ideias, expondo fatos, tá certo, pessoal? Fica com Deus, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter contribuído aí trazido um pouco mais de informação, tá certo? Como eu já disse para você, você que é aluno do terceiro ano, principalmente, não se limite às explicações desse humilde professor, desse humilde explicador. Busque informações, acesse as nossas plataformas, como o Agora Vai Enem, explore todo esse ambiente da internet, procure profissionais em diversas áreas, né? Professores, aulas, conteúdo, material. Se prepare se você tem a intenção aí de ganhar, né, de conseguir uma vaga aí utilizando o Enem, tá certo, pessoal? Forte abraço, fica com Deus. Eu espero que nós voltamos às nossas aulas presenciais muito em breve. Agora acende-se de novo uma luz no fim do túnel com esse processo de vacinação, e eu espero que a gente se reencontre, e aqueles que eu ainda não conheço, que a gente só se fala aqui por vídeo, eu espero encontrá-los ainda esse ano, tá certo? Forte abraço, fique com Deus. Vamos lembrar que a gente vai se encontrar se houver uma condição mínima de segurança de saúde para mim e para você.